Só que tinha um mistério nessa porta aí. Cadê minhas anotações? Que não, já me perco aqui. Minhas anotações aqui, que eu quase não trago essas anotações, meu irmão. Aí o negócio é estranho. Oh Jesus, cadê? Está aqui. Essa porta tinha 4 cores. Essa porta tinha 4 cores. Deus ordenou que essa porta aqui tivesse 4 cores. Fazer verde, Senhor. Vamos fazer um amarelão aí. Vamos fazer um degradê aí. Vamos fazer um pretão aí, um cinza. Não era como Moisés queria. Não era como Moisés desejava. Tudo era milimetricamente detalhado por Deus. Esta porta, para entrar aqui dentro é o quê? Quintal. Não, mas é o nome, né, Márcia? É o átrio. Pelo amor de Deus, né, meu filho? Às vezes é só um exemplo para simplificar o negócio, né? Não, mas então tem que vigiar aí, meu irmão. A Rita brigando, falou: o quintal, Jesus está. Aí pronto, aí lascou tudo, né, meu irmão? Misericórdia. Jesus é essa porta, não tem outra coisa. E aí, como é que eu sei que Jesus é essa porta? Por que eu sei que Jesus é essa porta? Aí Deus manda Moisés. Cadê? Vai lá, vamos lá, 27, Êxodo 27, 16. Êxodo 27, 16. Vamos ver se eu não errei aqui. Lê aí, irmão Marcelo, lê aí. Tu que gosta aí de falar alto mesmo. 27, 16. À porta do átrio haverá um reboteiro de 20 covados de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Olha aí. A porta do átrio. Haverá. Aí tá, como é o nome aí? Mas é porta, tá? Só a tradução que é diferente. Haverá uma cortina de 20 côvados. Azul, púrpura, carmesim e linho fino. Meu irmão, preste bem atenção. Azul. Quando a gente fala o azul, o que a gente pensa? Céu. Azul, céu. Pergunta para uma criança: qual é a cor do céu? Ela vai dizer azul. Por que azul? Porque da onde ele veio, ele retornará. Essa porta é quem? Jesus. Azul, porque da onde ele veio, do céu, de lá ele irá retornar. Nós estamos falando de 1450 anos atrás. Isso aqui é uma das maiores revelações da Bíblia Sagrada. E aí nós temos também o carmesim, que é o vermelho. Olhando para a Bíblia, o que vocês veem vermelho? Os seres humanos comuns aqui não tinham ideia do que é o vermelho. Isso não tinha sido revelado para eles. Estou usando aqui a gente tem que ter cuidado nessa aplicação, né? É o tabernáculo. Para eles é o tabernáculo. Aquele momento era o tabernáculo. Aquele momento era o santuário. Mas na mente de Deus, ele estava querendo revelar algumas coisas à humanidade. Então ele fala: Moisés, põe vermelho também. Por quê? Carmesim vermelho. Por quê? Porque essa porta aqui verteu sangue. Essa porta verteu sangue na cruz do Calvário. O vermelho poderia ser para homens comuns uma cor comum. Mas para nós, quando olhamos na Bíblia, o que é o vermelho? É o sangue vertido na cruz. Por ele nós somos justificados e fomos comprados por preço de sangue. Então azul
azul do céu ele veio, retornou e voltará de lá. O vermelho é o carmesim, é o valor, né, do sacrifício da cruz do Calvário. A púrpura era conhecido nos tempos bíblicos como uma cor da realeza. Põe aí, pode pôr aí, pessoal, não demorar para achar. Zacarias 9:9. Zacarias 9:9, para ZC. 9:9. Nós vamos ter que adiantar essa. Isso aqui é um profeta bem antes de Jesus, tá? Bem antes. Jesus não está na terra, nem não está vendo ainda não. Bem antes. Aí ele profetiza: alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre e sobre jumentinho, filho de jumenta. Você está entendendo, meu irmão? Aleluia! Se ia parecer louco isso? O que esse camarada está dizendo? Bota de novo. O que esse camarada está dizendo? De um rei montado num jumento? Que rei é esse? Aí vai vir uma carruagem cheia de pedra, não. Alegra-te, Jerusalém, passa. Eis que teu rei virá. A púrpura está dizendo, volta a imagem lá do templo. A púrpura está dizendo que haverá um rei. Porque a púrpura neste tempo era conhecido, era usado como a cor de rei, da realeza. Até sobre ele foi colocado um manto púrpura. E na cruz estava escrito o que estava escrito na cruz? O que estava escrito? Vai, Marcelo. Alguém está dizendo baixinho, está dizendo a verdade, isso aí. O que estava escrito na cruz lá? Rei dos reis. E o que mais? Senhor dos senhores. Oh, glória. Então Zacarias está dizendo, quando Jesus entrou em Jerusalém, que ele foi a segunda vez que ele chora, por que ele entrou como? Como que ele entrou em Jerusalém? Como é que é? Fala, menina, que você parou. Ó, tu não grita com a Luana não, viu? Tu não grita com a irmã Luana não, viu? E o VT, Raio? É bom que tá filmando, né? Fica gravado. Ele entra. Não parece louco Zacarias dizendo, uma jumenta é filha de jumentinho? Que loucura. Ele entra montado numa jumenta. Tinha que ser jumenta, não é cavalo, né, gente? Tinha que ser jumenta. Ele entra. E Zacarias está dizendo, alegra-te, porque está vindo o vosso rei. Aleluia. Então, a cor, volta aqui. Azul, lembra-se do céu, da onde ele voltará. O carmesim é a representação do sacrifício, do sangue vertido. O púrpura é a realeza, é como ele é rei, senhor dos senhores. E aí a última cor, que é o linho branco. Quando a gente lembra de branco, a gente olhando para a Bíblia, não é como o mundo não, tá? Antes de passar o Réveillon que nada. Aqui vive na Bíblia. O branco, nós lembramos do que? Da santidade. Porque quando João tem a visão do Apocalipse, ele vê os homens vestidos de branco. Então a branca é santidade. Então fala da santidade, da pureza, daquela santidade que nos constrange. Oh, glória a Deus. Obrigado, foi revelado isso aí.
eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. O que Deus está querendo dizer através da entrada desse átrio é que Jesus é a única porta que leva a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Cristo. Não tem mais, não tem acesso. Nós estamos. Isso não, deixa para depois. Deixa para depois. Então, ok, gente? Então, esse aqui é o átrio. Dessa forma retangular, nós falamos das colunas, falamos da cortina, das cores para acesso a essa porta. E entramos aqui, dentro do átrio. Talvez nós vamos terminar aqui, ó. Talvez nós vamos terminar aqui hoje. Nós vamos terminar isso aqui hoje. Aqui é a segunda que vem. Não dá tempo. Isso aqui é muito grandioso. Isso aqui, irmão, isso aqui é pra gente. Aí pode dar salto, né? Aí não tem jeito. Mas vamos. Põe aí o altar do sacrifício. Sandro, por favor. Solta alguma coisa. Bem, isso para nós, para aquele povo, como o pastor falou, era até uma surpresa, não identificava cores ou muito o que estava acontecendo. Como foi falado, a porta é Cristo. Né? Isso dá para a gente ter uma grande noção, porque vai chegar pontos que nós vamos falar ali, sobre até mesmo a pia, a representação da pia. Que para nós cristãos contemporâneos hoje a gente vai entender bem mais fácil a questão da água, da purificação. Não vai ser agora, vai falar daqui a pouco. Mas para a gente entender um pouco até mesmo sobre o batismo, pastor. Quando a gente tem dúvidas sobre o batismo, quem seriam essas pessoas que elas estariam hoje, né, prontas para ser batizado? Aqui o princípio da porta é Cristo, e aí como foi falado em 4 partes, a representação de Cristo, o simbolismo de Cristo naquela porta, e o povo entendendo, tá? Aí você pode colocar hoje, entendendo essas 4 funções, você pode dar continuidade. Você entendeu? Entendi. É como se fosse assim, você entendeu, o seu passaporte para entrar aqui é você entender. Você entendeu? Porque assim, até então todos poderiam entrar ali, todos. Mas hoje para nós, né, de uma forma assim, você entendeu o que significa essas 4, vamos dizer, pilares que você tem para entender. Então, o próximo passo agora é esse. Aí a gente vai falar agora sobre o altar do holocausto, e em seguida vai se falar sobre a água, que é um pouco da purificação. Não é que eu quero pular etapas, mas é o sentido que eu quero trazer, para que talvez não dê a tempo, eu acabe esquecendo, o sentido de você entender Cristo para você dar continuidade. Ali naquele momento, como o pastor falou, todos poderiam entrar, aquele povo escolhido ali, todos poderiam entrar. Né? Isso então é uma questão que eu comentei há um tempo atrás, não sei se o irmão Donizete estava no dia, eu estava conversando com o Tom, a respeito da salvação na antiga aliança, né? Porque tudo era apontado para isso que nós estamos estudando hoje, que é o próprio Cristo. Se nós temos dúvidas se alguém da antiga aliança, né? Esse povo aí foi salvo, né? Isso aqui era vamos dizer, o passaporte para a salvação desse povo que cria nisso. Era que nem eu estou falando, você crê nesses 4 princípios, claro que nesse momento não foi revelado ainda, não tinha sido revelado, né? Mas já tinha indícios de tudo que ia acontecer. Então, só para o pastor voltar aqui, o entender dessa base, tipo assim, como a porta está aqui, você vê, você enxerga, você entende, hoje, né? Hoje nós, os pilares do cristianismo, você entende que ele é o rei, você entende que ele veio do céu e estava, hoje no caso do céu, você entende isso, aí você pode dar o outro passo, você pode dar o próximo passo para alcançar isso, tudo que a gente já convive, né? Porque tem muitas pessoas, infelizmente, em igrejas aí, né, que são batizadas até tipo 1 vez por mês, né, coisas assim que a gente sabe, porque acha que isso é motivo e tal, e é só que não foi apresentado esse Cristo dessa forma, né?
dessas pessoas. Apresentaram a Cristo que tudo que ele fez é em vão e não é, em vão e não é, porque todo mês você pode ser batizado. Qual o sentido disso? Qual o sentido? Você conheceu Cristo, deu o próximo passo, esse é onde eu quero chegar. Mas aí a gente vai dar continuidade e, claro, a gente vai falar novamente da pia. Põe para mim Colossenses 2,17 aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Colossenses, da CL. Colossenses 2,17. Ô, pastor, qual a diferença do lugar santo e o lugar santíssimo? Já está querendo de novo, é? É só Eu segunda-feira. vou, aguenta aí, minha filha. Aguenta aí. É só segunda-feira então, né? E tem diferença. Volta ao 16 aí. E tem até uma parte. Não, deixa quieto. Tem até uma parte aí que eu sempre falo das pessoas quando cantam uma parte desse contexto que você está falando aí, que eu falo, não canta isso. E é uma música tocada não tem um tempo atrás que eu não. Ela é tocada, cantada com excelência, com uma força e vigor. E aí quem observar vai ver que faz sentido muito. O Hebreus 10:1. É paciência, meu irmão. Hebreus 10:1. Só não falar que é toda para ela, mas não está gostando. Passa aí, passa para frente. Deixa quieto, volta a voltar lá. Vamos aqui pegar isso aqui, gente. Nós falamos do átrio de forma retangular, falamos da porta, provamos que essa porta é Cristo. Coloca a imagem do templo lá, do templo completo, para a gente se achar aqui. Pronto. Entrando pela porta, a primeira imagem que nós temos é o altar do holocausto. O altar do sacrifício. Ou o altar de bronze, né? Vamos aí, Êxodo, de novo, continuar em Êxodo 27:1. Pode colocar aí também. Êxodo 27:1. Pode deixar aberto em Êxodo aí, que nós vamos falar grande parte aí de Êxodo. Vamos lá. Quando eu chegar no 8 aí, vocês me avisam, viu? Ah, tá aqui, né? Tá aqui. Farás também o altar de madeira de... a casa. 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas serão do mesmo e o cobrirás de cobre, de bronze ou cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para colher as suas cinzas e as suas passas. Vamos parar por aqui um pouco? Volta ao versículo 2. Mais um. Então, né? Estou deixando 2 mesmo. Farás as suas pontas nos seus 4 cantos. As suas pontas formarão uma só peça e as cobrirás de bronze. Qual é a madeira que se usou para fazer o altar no holocausto? A caça. Pô, mas a caça, pastor, a caça não é o pecado, sou eu? Eu não sou a caça? Por que agora esse altar de bronze é a caça também? Vamos agora entender um pouquinho. Gente, Deus manda Moisés, e vocês percebem aqui os detalhes. Deus está dando até as medidas. Diferentemente do átrio, que é retangular, Deus exige que Moisés faça esse altar do holocausto para ser de uma forma quadrada.
esse altar, por que chamamos esse aqui de altar? Além da questão de santidade e tal. Por quê? Por que altar? Qual o sentido de altar? Porque eu estou no alto. Correto? Se às vezes é baixo aqui, a gente não dá para chamar direito de altar. Altar é o sentido alto. Então esse altar ele estava numa altura de 2,5 metros. Bota lá a imagem dele lá para mim. Essa imagem não é uma imagem correta, né? Porque o altar ele não ficava no chão, ele tinha uma rampa de acesso a ele, né? Uma rampa de madeira. Pronto, de 4 cantos. Tinha uma rampa para ter acesso a esse altar de madeira. Deus decide que este altar tem que ser feito de madeira, de acácia, e a sua cobertura também seja de bronze. Qual era a funcionalidade desse altar? E aí eu preciso ser bem cuidadoso aqui para vocês entenderem. Esse altar se fazia sacrifícios nele. Esse altar se matava animais perfeitos. Animais, e havia uma exigência para se receber um animal para ser sacrificado. Ele não podia ter defeito. Ele não podia ter mancha. Tinha que ser perfeito para ser sacrificado. Como e quando esses animais eram sacrificados? Como nós falamos, volta a imagem do templo, por gentileza. Volta a imagem do templo. Esse altar ficava no átrio, no quintal, né, Márcia? Nós estamos falando do mesmo altar, correto? Ele ficava no átrio. Essa parte era acessível aos judeus comuns. Todos poderiam entrar, correto? Ter acesso pela porta. Aí a gente começa a falar diferente, né? Glória. Quando a gente começa a entender, aí a fala começa, né? Você já não precisa ficar. Tinha acesso pela porta, então eles poderiam, qualquer um desses, ter acesso ao átrio. Não era impedido até esse espaço aqui se ter acesso. O cidadão chegava para se purificar pelos seus pecados. Ele trazia consigo um novilho, um carneiro, às vezes até um boi. Os ricos traziam mais esses animais. Dos pobres era aceitável pomba, né? Correto, gente? Mas não dá para a gente frisar nisso aqui. Eles chegavam com esse animal perfeito até o sacerdote, correto? Apresentava aquele animal e começava ali um ritual, chamemos assim, um ritual. O objetivo era levar aquele animal perfeito, sem mancha e sem culpa alguma. Porque o pecador em si não era o animal, era quem estava o levando para ser sacrificado. Então, o pecador, ele levava esse animal, entregava ao sacerdote. O sacerdote dava um período para que esta pessoa, ele empunhava as mãos sobre esse animal com um gesto de transpassar o seu pecado para o animal. Então, entendendo que aquele pecado foi transpassado, era um ritual isso, o sacerdote levava o animal, pode colocar no altar lá de novo, por gentileza, e havia uma rampa de acesso de madeira até esse altar. Achou aí, José? Pronto. Havia 4 rampas, como disse o Espírito. Então, se levava o animal e esse animal era degolado, o sangue era vertido, havia uma espécie de grelha aqui embaixo. Esse animal era colocado ali
enquanto o sangue se vertia neste altar que era próprio para sacrificar animais, entendendo que ali, aquele sangue vertido justificava o pecado daquele cidadão. Então, o sacerdote, depois de sacrificar e o sangue total ser vertido, não era. Tinha uma rampa. Então, o altar ele tinha que ser 4 lados perfeito, mesma medida. E eram 4 lados, cada lado tinha uma rampa de acesso. De subida. Está na mão. Tá o quê, né? Está na mão. É isso mesmo. Tá na minha mão. Por aí. Tá meio ruimzinha a imagem, mas é isso aí. Pronto. Mas vocês entenderam a ideia aqui, né, gente? Então, o sacerdote colocava um animal no altar, degolava, o sangue era vertido totalmente, justificando o pecado do cidadão. E depois, Eu vou descer para fazer uma pergunta como se eu estivesse aqui. eita Deus. E depois, esse animal era totalmente queimado, e a gente precisa entender algo. Ele era todo consumido pelo fogo, e Deus recebia, correto, gente? Aquela fumaça que subia às narinas de Deus, reconhecendo a tal atitude de justificação daquele pecador. Faça isso. Pergunta simples, tá? Para você entender um pouco lá na frente. Isso aí é tudo mirando Cristo, né? Quem já ouviu falar assim da ira de Cristo, quando Cristo ficou irado? Vocês se lembram? O momento que ele ficou irado, quando ele colocou o pessoal tudo para fora do templo, se lembram? Porque estava tendo vendas, né, de animais, né? Vamos lá. Aqui foi falado o seguinte: o mais rico levava um tipo de animal, talvez o mais pobre. Esses animais eram animais que a própria tribo ou a própria pessoa criava. Sim. Entende? Porque lá na frente, aqueles animais vendidos eram uma blasfêmia. Uma coisa, parece um pequeno detalhe que não pode escapar. Se o rico levava aquilo que ele tinha de melhor, né, e o pobre levava aquilo que ele tinha de melhor em relação às suas condições, lá na frente, quando Cristo se ira, aquele povo ele vinha fazendo aquela peregrinação uma vez ao ano para fazer esse ritual, e o povo na porta do templo eles vendiam o animal. E que animal que era? Não era o mesmo animal, não era a mesma escolha. Os sacerdotes lá, e o sumo sacerdote da época, era um povo que já estava corrompido, né? E para se fazer tudo isso que o pastor agora falou ser válido, era vendido qualquer animal, somente pelo simples fato de você dar continuidade ao holocausto e a pessoa se achar que ela estava sendo purificada. Não era esse o caso. A outra questão agora me fugiu da cabeça aqui, mas é uma questão bem interessante. Eu vou lembrar daqui a pouquinho, mas é algo bem interessante e é um detalhe simples que foi falado agora, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Então eu vou seguindo, tu lembra aí. Vocês entenderam até aqui, gente, a ideia que o animal, e a gente tem que frisar isso, o animal tinha que ser perfeito, sem mancha, sem defeito algum. E obviamente no animal não havia culpa, mas aquele animal pagava um preço de morte. Já lembrou? Foi misericórdia, muito rápido assim. Foi dito o seguinte, né? Agora isso é uma pergunta mesmo. O pastor falou assim, né? Que o sacerdote matava o animal, né? Não. Era o próprio homem que levava o animal. O próprio homem crucificava ou matava o animal ou a Cristo. Não era o sacerdote que fazia isso. A função do sacerdote era orquestrar o holocausto. Se eu estiver errado, mas como foi falado que o sacerdote
fazia isso, ele não fazia isso. Era o homem. O homem vinha, né? Ele vinha e era colocado o animal. O homem, o dono do animal, colocava as mãos, e aí, como a gente tinha falado sobre aquela doutrina da imputação, né? Você imputar os seus pecados em cima de algo, no caso a ovelha, Cristo, ali, e o próprio homem que matava o animal, e aí sim o sacerdote levava para o holocausto. Não era o sacerdote que matava. As mãos do sacerdote não se manchavam com esse sangue, era o homem. Era o homem. Por quê? Quem, de certa forma, qual foi o motivo da morte de Cristo? O homem. Então, dando continuidade. Muito bem, muito bem. Lembrando aqui que esse altar tinha 4 pontas. Gente, todos os detalhes aqui vão ter imensas interpretações. Todos os detalhes que a gente aponta, as argolas, tem interpretação que essa perfuração, que é esses varais que eles usavam para levar o holocausto, os levitas que montavam o templo, se tem interpretação de que isso é a imagem quando Cristo foi perfurado. Então, tem várias interpretações. Nós vamos seguir com uma interpretação mais próxima da Bíblia. Este altar tinha 4 pontas, que nós chamamos de chifres, né? Tinha 4 pontas. Quando o animal vertia o sangue, se colocava sangue nas 4 pontas. Há algumas interpretações para isso. A mais plausível, e a gente tem que unir sempre isso à Bíblia, e a gente começa a dizer que esse altar é a representação do sacrifício de Cristo. Este sangue vertido de um animal que não tinha culpa, que não tinha defeito, como assim era Cristo, é a representação de Cristo. Como Cristo verteu o teu sangue por nós pecadores, assim como o animal justificava o pecador, né? O homem que ali o levou, o sangue de Cristo nos representou. E quando se molhava as 4 pontas deste altar, as 4 pontas desse altar, simboliza aqui os 4 cantos do mundo. Há tantas representações do Evangelho, mas nós vamos seguir assim: os 4 cantos do mundo, ou seja, o sangue de Cristo foi vertido por todos. O sangue de Cristo, ele foi comprado. Cada um de nós somos comprados com o sangue dele. Agora, a salvação é a porta, como nós falamos. Então, a natureza, Cristo como uma acácia, como nós falamos, que nós somos a acácia e há um bronze em nós, obviamente que a natureza de Cristo não era pecaminosa, mas ele se fez carne. Ele desceu sobre ele abandonou, entre aspas, ele rejeitou a sua glória para vir a esse mundo como homem, como carne, sujeito às mesmas paixões como nós, para nos dar o direito da salvação. Aleluia. Então, só uma coisa, volta lá ao templo, só uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que o presbítero ressaltou, e a gente não frisou legal isso aqui, só para a gente entender como que era feito. A gente lembra do templo de Salomão, né? A gente fala templo de Salomão e tal. Davi teve essa vontade de construir templo, porque essa tenda, como o presbítero Alessandro bem disse, era uma tenda removível, era móvel. Eles montavam e desmontavam. Essa ação era feita pela tribo de Levi, os levitas, né? Que os levitas, a gente tem mania de falar os levitas, né? O levita é quem toca, é um termo bem complicado, né? Bem errado de falar. Os levitas aqui tinham esta função de montar e desmontar
este tabernáculo. Pronto, tá aí. Os levitas, eu já tinha pegado essa imagem, né? Então aqui é uma representação dos levitas fazendo a montagem do tabernáculo e desmontando. Importante ressaltar, como eu falei, para a gente entender, a mesma funcionalidade que acontecia no tabernáculo, acontecia também no templo. Só que no templo de Salomão, que Davi teve a vontade de construir, Davi disse: não pode, meu Senhor, ter um tenda, eu quero construir um templo. Mas Deus disse: não, vossas mãos estão sujas de sangue. Ou seja, você não vai construir um templo. Então quem construiu o templo, que é uma forma fixa do tabernáculo, foi Salomão. Só que houve alguns ajustes, né? O altar, que nós, volta lá para o altar para mim, por favor. O altar do holocausto, ele foi, né, de uma forma mais robusta, se tornou maior. E a pia de bronze, que nós vamos falar em seguida, ela também se tornou maior, tá, gente? Só para a gente se achar aqui. Então, cadê? Êxodo 29, 36. Só para me dar um detalhe também, antes da gente aplicar Cristo aqui. 29, 36. Põe para mim na tela, Êxodo 29, 36. Pastor, Oi. como o irmão Alessandro falou que o sacerdote não matava os bichinhos, quem mata é o dono, né? Sim. Que leva. Não poderia ter manchas e não Sim. poderia ter defeitos. Então lá no átrio tinha alguém para ver, ou eu que estava levando meu bichinho que tinha que ver se ele não tinha defeito algum? Bem, isso, vamos lá, a gente imagina pela lógica, né? Não tem a descrição exata, mas se imagina que o próprio, até porque já era uma cultura imposta. Quando Deus deu a ordem para Moisés da construção e dos rituais, obviamente Moisés depois repassou isso para o povo. Então o povo já sabia que o animal que tinha que ser levado, o presbítero aplicou muito bem, que queriam comprar para tomar, vou levar um melhor, mas tinha que ser aquele que a pessoa tratou, cuidou, para demonstrar que era o seu próprio pecado mesmo. Então imagine que a própria pessoa já fazia essa análise, né? Que ele teria que levar a sua oferta a Deus sendo perfeita. E óbvio que se passasse ali e levasse algum animal impróprio, logo o sacerdote já rejeitaria aquela oferta, né? Imaginando mais ou menos assim. Então era algo, a gente se tornou, a nossa geração, ela se tornou uma geração muito relaxada a Mas eu lidar com acho as que coisas. trazendo para os dias de hoje é exatamente isso, né? Às vezes nós queremos dar algo de qualquer jeito ao Senhor, sabendo nós que Ele não recebe. Muito bem. A nossa geração, ela se tornou. O livro de Malaquias é o melhor livro para você entender a visão de Deus sobre esse tipo de oferta. É o livro de Malaquias. Eu acho que não tem livro melhor. Muito bem. Então, a nossa geração, ela se tornou uma geração um pouco relaxada quando se trata das coisas do Senhor. Vocês vão perceber, principalmente no próximo tópico agora, na pia de bronze, que pós o sacerdote coordenar ali o ato sacrificial, ele tinha uma pia, e nós vamos para lá já, mas só para responder aqui a Luana, a pia de bronze, ou a bacia de bronze, ele tinha que se lavar, principalmente as mãos e os seus pés. E Deus foi bem específico a ele, ou a eles. Eles tinham que se lavar para que não morresse. Deus falou desta maneira. Eles tinham que se lavar das suas... Estavam no deserto, também às vezes pelo ato sacrificial, para adentrar ao tabernáculo. E nós não vamos tratar o tabernáculo hoje. Ele tinha